Olá, pessoal, tudo bem? Mais um assunto hoje, classes de palavras. Vamos lá, sem enrolação. Garanto que hoje você vai aprender. Observe essas palavras, que elas têm características diferentes. Elas têm características diferentes em relação à forma, né? Em relação a com quais palavras elas se relacionam dentro de uma oração e também em relação ao significado. A nossa língua tem em torno de 381 mil palavras e essas milhares de palavras são distribuídas em 10 classes. Ainda temos as palavras denotativas, mas a gente não vai falar sobre elas hoje, tá bom? Vamos lá. Observe aqui no primeiro grupo, não é? Nós temos as classes variáveis, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome sempre vão se relacionar com o substantivo na oração. Essa dica é importantíssima, tá bom? Porque para identificar a classe da palavra, você precisa ter em mente o significado, a forma da palavra e a relação morfossintática. Então, essas 4 classes aí vão sempre se relacionar com o substantivo. O verbo, que geralmente é o núcleo do predicado verbal, e as classes invariáveis, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Observem essas palavras. Se eu pedir para você assim, identifique a classe de cada uma dessas palavras, o que você me diria? Que senhora é pronome de tratamento? Nem sempre. Que animal é substantivo? Também pode ser que não. Então, vai depender do contexto. A gente não deve identificar a classe de uma palavra solta, como essas palavras estão aqui agora nesse quadro. Elas precisam estar inseridas em uma oração para que a gente observe o significado e com qual palavra ela se relaciona. Vamos lá, então. Lembrando aqui, o significado, a forma e as relações morfossintáticas são essenciais para você identificar a classe de uma palavra. Começando pelo substantivo. Gente, substantivos são nomes. A língua é um sistema de representação do mundo e dos eventos, né? Então, tudo precisa ser representado de alguma forma e os nomes se referem às coisas, né? Então, seres, coisas, lugares, ações, sentimentos, qualidades, etc. E, além disso, também ocorre um processo chamado de substantivação, que é quando você põe um artigo antes de qualquer palavra, seja ela qual for a classe. Quando você faz isso, você dá a essa palavra o valor de um substantivo. Então, se você pegar, como tem aí, o falar, o três, o hoje, o verbo, o numeral, um advérbio, qualquer outra palavra que você coloque um artigo antes, qualquer palavra precedida de um artigo, ela passa a funcionar, ter valor de substantivo. Ela passa a ser considerada um substantivo na hora de você identificar a classe da palavra, ok? O substantivo varia em gênero, número e grau. Quero uma rosa do seu jardim. Então, a gente tem aí rosa, está precedido do artigo uma. Qual é a palavra que é precedida do artigo? O substantivo. Então, rosa é substantivo. Além disso, rosa significa um ser. Rosa é o nome dado a um ser, né? Um ser vegetal. Gostei do caderno, rosa. Nesse caso aqui agora, rosa se relaciona com caderno. Caderno é substantivo. Rosa está qualificando o substantivo. Rosa é uma cor. Então, rosa aqui é um adjetivo. Artigo. O artigo varia em gênero e número e ele indica o gênero e número do nome. Por exemplo, se eu disser o substantivo dentista, como é que você sabe se trata de masculino ou feminino? É o artigo que vai definir o dentista, a dentista. Se eu disser lápis, como é que você sabe quantos lápis são? Que vai definir o artigo, o lápis, os lápis, ou um numeral, 5 lápis, tá bom? Além disso, o artigo também pode determinar ou generalizar o nome. O artigo sempre vai se relacionar com o substantivo. Os artigos podem ser definidos, os as, ou indefinidos, uma, uns, umas. Além disso, ele também pode se combinar com as preposições. Então, se o artigo se juntar à preposição a, forma ao. Se juntar à preposição de, forma do, da. Se juntar à preposição em, forma nas, nos. Se juntar à preposição por, forma pelo, pelas, pelo, pela, tá? Pelos, pelas. Então, aqui. Hoje, uma senhora me procurou. Esse uma é um artigo indefinido.
E logo em seguida nós temos a palavra senhora. Como senhora está precedida de um artigo, senhora nesse caso não é um pronome de tratamento, ela é um substantivo, porque ela está precedida do artigo. E o artigo indefinido indica que se trata de uma senhora desconhecida, uma senhora qualquer. Já na frase seguinte eu tenho, hoje a senhora o procurou. Neste caso aqui, nós temos novamente a palavra senhora, precedida do artigo a, que é um artigo definido. Nesse caso, nós sabemos de que senhora se trata. Os interlocutores sabem qual é a senhora, de que senhora é uma senhora conhecida, porque ela está definida pelo artigo definido, tá bom? A mulher busca o equilíbrio nos tempos atuais. Neste caso, mulher é um substantivo, está precedido do artigo definido, mas nessa situação aí, esse artigo está generalizando o substantivo mulher. Nesse caso, se trata de qualquer mulher. A mulher aí está representando todas as mulheres, tá? Então, o artigo também generaliza. O meu primo e grande, o meu primeiro e grande amor. Então, o meu primeiro e grande. Observe que o artigo está longe do substantivo, o substantivo amor. Então, eu coloquei esse exemplo para mostrar que o artigo nem sempre vai estar juntinho do substantivo, mas ainda assim ele está se relacionando com o substantivo, que também está acompanhado aí pelo meu primeiro, meu pronome possessivo, primeiro numeral, ordinal e grande adjetivo, que também são palavras que se relacionam sempre com o nome, com o substantivo. O adjetivo também varia em gênero, número e grau, representa um atributo, um estado, uma qualidade de quem? Do nome, sempre do nome. Então, ela é inteligente. O adjetivo aí, ele está depois do verbo de ligação, mas ele continua se referindo a quem? Ao nome que está substituído pelo pronome ela, pronome pessoal. Então, quem é que é inteligente? Ela é o pronome que está substituindo o nome. Peça metálica, peça de metal. Coloquei esse exemplo para mostrar para vocês que o adjetivo ele pode aparecer tanto na forma simples, como metálica, como em forma de locução adjetiva, de metal, tá bom? Velho amigo, amigo velho. Eu coloquei esse exemplo para mostrar para vocês que a posição que o adjetivo ocupa antes ou depois do nome do substantivo pode mudar o seu sentido. Quando eu digo velho amigo, eu estou me referindo a um amigo de longas datas. Quando eu digo amigo velho, eu estou me referindo a um amigo em relação a uma pessoa idosa, tá bom? Homem irlandês, irlandês ferido. Coloquei esse exemplo para mostrar para vocês que o adjetivo também pode passar a exercer função de substantivo. Quando eu tenho homem irlandês, irlandês está qualificando homem. É um adjetivo pátrio, está indicando a nacionalidade do homem. Quando eu tenho irlandês ferido, eu tenho um outro adjetivo ferido que indica o estado do irlandês. Irlandês passa a exercer a função de substantivo. Cão feroz, dia cão. Eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar para vocês o seguinte. Quando eu tenho cão feroz, eu tenho aqui o substantivo cão, feroz, o adjetivo qualificando o substantivo cão. Quando eu tenho dia cão, cão se relaciona com dia, e dia é substantivo, tá? Então, cão aqui não está exercendo função de nome de um ser, está, sim, qualificando o substantivo dia. Então, cão aqui exerce a função de adjetivo, ok, gente? Então, é preciso considerar realmente a frase. Vi um animal no campo. Então, animal aqui está acompanhado de um artigo, o artigo sempre precede o nome. Animal aí significa um ser, então animal é nome, é substantivo. Que jogo animal? Animal agora está se relacionando com jogo. Jogo é substantivo. E animal agora está qualificando o jogo. Então, eu quero dizer que jogo animal, que jogo joia, que jogo legal. Então, animal aqui agora exerce a função de adjetivo. A garotinha e seu cão caminhavam no campo. Então, seu cão. Cão está precedido de um pronome possessivo e significa um ser, tá? Está denominando um ser. Então, o nome cão aqui é um nome, é um substantivo. Um dia cão. Então, novamente, aquele exemplo. Cão agora está qualificando o dia, então cão, nesse segundo exemplo, é adjetivo. Pronome, varia em gênero, número e pessoa, substitui ou refere-se ao nome. Então, aqui a gente tem as classificações dos pronomes, não vou entrar nesse aspecto agora, porque a gente vai ter uma aula só sobre pronome. Exemplo, aquele presente é para minha prima Silvia, ela chegará amanhã.
Então, aquele está acompanhando, referindo-se ao substantivo presente. No caso, aquele é um pronome demonstrativo. Minha prima, minha está se referindo ao substantivo prima. Nesse caso, minha é um pronome possessivo. E eu tenho ela chegará amanhã. Ela está substituindo o substantivo Silvia. Ela é um pronome pessoal. Senhora Paula precisa de ajuda? Observe que senhora, neste primeiro exemplo, está se referindo ao substantivo Paula, né? É um pronome de tratamento. Aquela senhora precisa de ajuda. Neste caso aqui, aquela está se referindo à palavra senhora, e senhora, neste caso, significa mulher, pessoa. Então, senhora, no segundo exemplo, não é um pronome de tratamento, é um substantivo, e aquela é um pronome demonstrativo. Comprou uma senhora casa. Neste terceiro exemplo, senhora está qualificando o substantivo casa. Qual é a palavra que classifica? Adjetivo. Senhora, no terceiro exemplo, significa grande, boa, né? Então, senhora aí, no terceiro exemplo, é um adjetivo. Numeral, varia em gênero e número, designa a quantidade ou posição que um substantivo, que um ser, ocupa numa série. Aqui a gente tem os numerais. E o exemplo, comprei 3 caixas de bombons. 3 está indicando a quantidade de caixas. Caixas é o substantivo, o nome. Ela é a oitava da fila. A oitava está indicando a ordem, né? É um numeral ordinal, ok? Vamos lá. Um senhor estava te procurando. Eu tenho um senhor. A palavra um está se relacionando com a palavra senhor. Senhor, neste caso, significa homem, pessoa. Então, senhor é substantivo. Um, então, aqui é um artigo. Quero apenas um envelope. Envelope é substantivo. Eu tenho aqui um, mas eu tenho o apenas, que mostra que um aqui se refere à quantidade, tá bom? Então, nesse caso, no segundo exemplo aqui, um é um numeral que também se relaciona com o substantivo. O verbo varia em número e pessoa, indicação, estado ou fenômeno da natureza, sempre representados no tempo. Então, eu tenho aqui o boné desapareceu, indicando aqui a ação no tempo passado, nesse caso, pretérito perfeito. Como estavam velhos? Então, estavam aqui, que é um verbo de ligação, verbo de estado, que ligando aí a qualidade velhos ao termo referido. Anoitecer cedo, eu tenho aqui um verbo de fenômeno da natureza, também está no passado, no pretérito mais que perfeito. A viagem foi organizada pela gestora. Coloquei esse exemplo para mostrar para vocês que o verbo aqui está em forma de locução, tá? Formado pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, eu tenho aqui desapareceu, um verbo de ação, estava, um verbo de estado, e anoitecer, um verbo de fenômeno da natureza. Na sequência, uma locução verbal. A reunião será em minha casa. Então, casa aqui está precedido do pronome possessivo minha. Então, casa aqui é um substantivo, está nomeando, né? Uma coisa. Ele se casa amanhã. Aqui eu tenho uma ação, né? Então, é o verbo casar. Ele fala muito bem. Fala aqui é uma ação, verbo falar. Já gravou sua fala? Fala aqui está precedida do pronome possessivo sua. Fala significa texto. Já gravou seu texto? Então, fala que é substantivo. Advérbio. É invariável, não flexiona, tá bom? E modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira. Veja que até agora é a única palavra que se relaciona com o advérbio, com o adjetivo, com o verbo ou com uma oração inteira. Expressa a circunstância de lugar, tempo, intensidade, modo, negação, afirmação, etc. Ele agiu calmamente. Então, calmamente se relaciona com agiu. Agiu é verbo de ação. Calmamente está modificando o verbo. Então, calmamente é um advérbio de modo. Indica o modo como ele agiu. Ela é tão linda. Tão está se relacionando com linda. Linda é adjetivo. Está intensificando o adjetivo linda. Então, tão é um advérbio de intensidade. Ele agiu muito tranquilamente. Muito está se relacionando com tranquilamente. Tranquilamente é advérbio de modo, é o modo como ele agiu. Então, muito é advérbio de intensidade, modificando o advérbio
tranquilamente, que é advérbio de modo. Certamente haverá bom retorno, certamente está modificando a frase, a oração inteira, né? Certamente é advérbio de afirmação. Ele aparece de vez em quando. Eu coloquei esse exemplo para mostrar para você que o advérbio também pode aparecer em forma de locução adverbial, neste caso aqui, indicando o tempo. Realizaremos a reunião amanhã. Amanhã se relaciona com realizaremos, é quando realizaremos, né? Então, amanhã relaciona-se com realizaremos, que é verbo. Amanhã, então, é advérbio de tempo. O que será o amanhã? Nesse caso aqui, amanhã está precedida de artigo. Qual é a palavra que é precedida de artigo? É o substantivo. Então, neste caso aqui, amanhã é substantivo. Que vaso bonito. Bonito está qualificando vaso. Vaso é substantivo. Qual é a palavra que qualifica o nome? Adjetivo. No segundo exemplo, ele canta bonito. Bonito agora está se relacionando ao verbo canta. Qual é a palavra que se relaciona com o verbo? O advérbio. Nesse caso aqui, bonito está indicando o modo como ele canta, advérbio de modo. Preposição é invariável. Liga termos, estabelecendo relação entre eles, tá? É importante você entender que a preposição liga termos dentro de uma oração. As crianças assistiram ao filme, a preposição a está ligando assistiram, que é um verbo transitivo indireto, ao complemento o filme. Então, assistiram a quê? Ao filme. Então, ligando o termo, o objeto indireto, ao verbo transitivo indireto. Ele é sempre afável com todos, com preposição, ligando aqui, no caso, o adjetivo afável ao seu complemento, com todos. Eles têm necessidade de recursos. Necessidade é um substantivo de sentido incompleto, precisa também de um complemento. Então, eu tenho aqui necessidade de quê? De recursos. Então, a preposição de está ligando o complemento ao termo anterior, necessidade, que é um objeto direto. Eles têm necessidade de ficar aqui. Eu coloquei esse exemplo para mostrar para você que a preposição também pode ligar uma oração. Porém, essa oração que ela está ligando funciona como termo da oração principal. Eu vou fazer essa análise só para você ter uma ideia. Eles, eu tenho o sujeito, tem verbo transitivo direto, necessidade, objeto direto. Só que esse objeto, necessidade, tem sentido incompleto. Necessidade de quê? De ficar aqui. De ficar aqui não é um complemento nominal, não é um termo completando o substantivo necessidade. Ele é uma oração. Por quê? Porque tem verbo ficar. Para cada verbo, uma oração. Então, neste caso aqui, a preposição de está ligando uma oração ao termo anterior, necessidade, só que essa oração ela funciona como termo, ela funciona como complemento nominal. Nesse caso, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Mas isso não vem ao caso agora. É importante você observar que a preposição liga termos e também orações que funcionam como termo da oração anterior. A lealdade é uma virtude humana. Eu tenho aqui a lealdade, esse a está precedendo lealdade, lealdade é substantivo. Qual é a palavra que precede o nome? Artigo. Então, no primeiro exemplo, esse a é um artigo. No segundo exemplo, todos estão dispostos. Dispostos a quê? A colaborar. Então, esse a está ligando o termo seguinte, tá? Que é uma oração também completiva, ao termo anterior, dispostos, que é um adjetivo, tá bom? Então, aqui no segundo exemplo, esse a está ligando termos, então é uma preposição. Conjunção também é invariável, liga elementos em uma oração ou também liga orações. Ele é brincalhão e ativo. Nesse caso, essa conjunção aqui aditiva está adicionando um elemento a mais, está ligando os elementos brincalhão e ativo, dois adjetivos. Corria e brincava. Agora eu tenho novamente a oração aditiva, a conjunção aditiva, ligando aqui duas orações. Corria é a primeira oração, brincava muito é a segunda oração. E essa conjunção aditiva aqui, coordenativa aditiva, está ligando essas duas orações, dando uma ideia, estabelecendo uma relação de adição. O cachorro fugiu, mas voltou logo. Eu tenho aqui a conjunção mas, ligando novamente duas orações, estabelecendo, nesse caso aqui, uma relação de oposição. O cachorro fugiu, mas voltou logo. Como havia estudado, foi bem na prova. Aqui eu tenho a conjunção
subordinada, adverbial, causal, indicando aqui uma relação, estabelecendo uma relação de causa entre as duas orações. A oração principal foi bem na prova e a oração subordinada, como havia estudado. Então, haver estudado, ter estudado, é a causa de ele ter ido bem na prova, bom? Então, como aqui uma conjunção, ligando as duas orações, apesar de ela estar no começo, isso acontece, e estabelecendo a relação de causa entre as duas orações. A interjeição também é uma palavra invariável, exprime estados afetivos, emotivos e de apelo. A interjeição, gente, também é chamada de palavra-frase. Sabe por quê? Porque ela não se relaciona com a outra oração ou com outros termos ou elementos da oração. Ela é bem isoladinha, tá? Ela é bem separada. Vamos ver aqui os exemplos. Uhul, deu tudo certo. Hã? Não acredito que você disse isso. Oi, você não sabia disso? Oba, que notícia boa. Então, veja que as conjunções sempre terminam com uma exclamação, com uma interrogação, e elas são separadas da oração, tá bom? Vamos aqui aos últimos exemplos. O meio de comunicação utilizado foi a rádio local. O meio. Meio está precedido de artigo, então meio é um substantivo. Preciso de meias novas. Meias aqui significa peça de roupa, não é? Então, meias aqui é substantivo. Eu comprei meia dúzia de maçãs. Meia significa metade. Então, meia é numeral. Eu moro na casa 65. Meia significa 6. Meia, então, é numeral. Coloque o suco de meio limão. Meio está precedendo um substantivo e significa metade. Então, meio é numeral. Lembrando que no primeiro exemplo aqui de meia, eu comprei meia dúzia. Dúzia é um substantivo coletivo, numérico, tá? Então, meia é o artigo, o numeral meia está precedendo também aí o substantivo coletivo numérico dúzia, tá bom, gente? Porque o numeral sempre se relaciona com substantivo. Prefiro a verdade a meias palavras. Meias está se relacionando com palavras, palavras é substantivo e meias está qualificando o substantivo palavras. Então, meias é adjetivo. Ele ficou meio ansioso. Meio está se relacionando com ansioso. Ansioso é estado. Então, ansioso é adjetivo. Qual é a palavra que se relaciona com o adjetivo, modificando, nesse caso, indicando a intensidade? É o advérbio, tá? Então, aqui meio, advérbio de intensidade. Então, pessoal, corri um pouquinho para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe. Tchau, até a próxima.